Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? 2 Reis, capítulo 6 e versículo 12. Fica atento daquilo que Deus quer te dizer nessa noite. Não vou tomar muito teu tempo. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 6, versículo 12. Acompanhe comigo. Diz assim: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Capítulo, versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros fortes, tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Versículo 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco, aleluias, do que os que estão com eles. Diga glória a Deus. A gente começou no versículo 12 para abreviar um pouco a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que certa vez o rei da Síria se levanta contra o rei de Israel. E nós entendemos e sabemos hoje que dentro da palavra do Senhor, quando se diz Israel, é o povo escolhido de Deus, é um povo de Deus. Nós somos considerados, no dia de hoje, a igreja é chamada casa de Israel, é chamado casa de Jacó. Quando se fala Israel, significa o povo do Senhor Jesus, que somos nós, para a honra e glória do Senhor. Mas a Bíblia diz, como é também nos nossos dia a dia, todo dia que passa, o rei da Síria, a Bíblia diz lá no versículo 8, lá no começo, que ele se levanta contra o rei de Israel. Mas é preciso entender que levante-se, vem contra as nossas vidas, luta, batalha, vem. Mas naquele tempo o rei da Síria era o mais temido daquele tempo. Quando se falava naquele tempo, olha, o rei da Síria se levantou contra o lugar, mas ele ia para tomar ou tomar aquela cidade. Ele ia para vencer ou vencer. Era um rei que colocava medo, colocava espanto. Quando falava: olha, o exército sírio vem, o exército sírio se levantou contra tal cidade, ele se espantava, a cidade sentia medo. Os outros reinos tremiam, porque sabia que era um exército numeroso, grande e forte, entre aspas, perto do Senhor. Mas a Bíblia diz que esse exército um dia se levantou contra Israel, amados, contra o povo do Senhor, contra um povo escolhido de Deus. E a Bíblia diz, amados, que eles se levantaram contra os reis de Israel. Mas a Bíblia diz que aonde o rei de Israel ia passar, eles se preparavam ciladas. Mas dentro de Israel, se já é de Deus, tem profeta. Se Israel é um povo escolhido do Senhor, então no meio daquele povo vai ter alguém usado pelo Senhor. Exatamente isso mesmo. No meio de Israel havia um homem chamado profeta Eliseu, que Deus revelava a Eliseu dizendo: o rei da Síria espera em tal lugar que vocês passem. Avisa o rei de Israel que aonde ele está passando, o rei da Síria está esperando. E o profeta Eliseu corria lá no rei de Israel e dizia: olha, Deus manda falar que o exército que é contra o nosso rei está esperando em tal lugar. Então o rei de Israel se desviava para outro lado. E o rei da Síria sempre pensava: por que sempre eles passam aqui e não estão passando mais? E o rei da Síria ficava cada dia mais furioso e começava a pensar: tem algum traidor no nosso meio? Porque toda vez que eu preparo uma cilada com eles, eles não caem. Toda vez que eu preparo uma cilada contra o povo de Israel, eles não caem, eles não passam aqui. Ou seja, havia Deus avisando eles, havia um homem de Deus naquele lugar. Sabe o que eu começo entendendo para a minha vida, amados? Que se eu der ouvido ao Senhor, eu não caio em armadilha de Satanás. Se eu der ouvidos ao Senhor, eu não vou cair em mentiras que Satanás quer para as nossas vidas. O rei de Israel ouvia Eliseu sempre falar: olha, rei, não passe em tal lugar porque Deus está avisando.
não passa porque lá está o inimigo. Mas cabe ao rei, amados, é rei. Se ele quisesse ouvir bem, se ele não quisesse, amém, ele tinha autoridade. E o que me chama a atenção é que ele mesmo em cargo de rei, ele ouvia o profeta do Senhor. Mesmo tendo nome, mesmo tendo, ou seja, autoridade sobre todo aquele povo, ele ouvia e não passava. Sabe por quê? Porque ele entendia ainda que ele tinha nome de rei. Ele sabia que havia um rei muito maior do que ele. Mesmo que ele era chamado de rei, ele entendia que o rei dos reis é o que estava falando com ele. E eu preciso entender uma coisa: não importa quem eu seja, eu tenho que dar crédito à palavra do Senhor para a minha vida. Eu preciso já entender que se eu quero ser revestido das armaduras dele, eu tenho que dar crédito naquilo que Deus quer para a minha vida. Eu tenho que confiar naquilo que Deus está falando. Eu tenho que acreditar. Hoje, nos dias de hoje, se você vê se o Senhor dá um recado que não agrada, as pessoas não querem ouvir. Se Deus manda falar o que é contra a vontade do irmão, ele não quer aceitar. Mas quando cai no buraco, a culpa é daquele que falou. A culpa é do profeta, é do pastor. Ou seja, se é do meu agrado eu recebo, se não é eu não recebo. E as coisas não é assim. O rei de Israel poderia falar: Eliseu, não vou te ouvir, e posso passar onde eu quiser, eu sou rei. Mas se ele vai na primeira vez que ele desobedece a Deus, ele tinha morrido, porque um exército maior que ele tinha naquele tempo estava à espera dele. Então já começa entendendo que o segredo para a minha vida, primeira coisa é a obediência a Deus. E se eu obedecer a Deus, eu vou ser bem sucedido em todas as áreas. Diga glória a Deus. Mas diz mais a palavra do Senhor. Volta lá para você entender melhor. Aí vai dizer no versículo 12: respondeu-lhe um dos seus servos do rei da Síria: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, ou seja, nas tuas reuniões. Aquele rei da Síria, ele fica furioso e se levanta no meio do exército dele e diz: tem um traidor no nosso meio. Porque toda vez o rei de Israel sabe aonde a gente está. Ele não sabe de onde que está acontecendo, que eles não caem na cilada dele, não caem nas armadilhas dele. Então ele pensa: tem alguém no nosso meio que está nos traindo, e está indo contar para o rei de Israel. Então ele reúne todo o exército e diz: quem é o traidor? Mas todos vão se levantar ali, ninguém vai falar que é, porque não tinha. E um vai dizer: olha rei, o senhor me desculpe, mas ninguém está te traindo. Mas tudo que o Senhor fala na tua câmara de dormir, tem um homem chamado profeta Eliseu lá no meio, que ele recebe do Senhor, e é ele que fala para o rei de Israel as tuas armadilhas. Tudo que tu tem planejado, Deus tem revelado através do profeta Eliseu. Na mesma hora aquele rei se ira, e ele vai começar a dizer no versículo 11: olha, ide e vede onde ele está. Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que ele está em Dotã. O rei está sabendo o que está acontecendo agora. O rei está sabendo que o rei de Israel sabe tudo, porque Deus revela o profeta Eliseu. Porque Deus mostrava àquele profeta tudo que ia acontecer contra o povo dele. O rei se ira e diz: então vai e vê de onde ele está, porque tem que prender ele, tem que parar ele. Você precisa entender uma coisa na tua caminhada de cristão: o diabo não vai ficar de braços cruzados contra a nossa vida. Ele não vai esperar de braços cruzados, ele vai se levantar. Se você está agradando a Deus, está buscando a Deus, se você está nessa campanha e Deus está te revestindo, durante essa campanha o diabo não fica de braços cruzados. Pelo contrário, ele fica mais furioso, porque ele olha para a tua vida como aquele rei estava olhando para Israel. Por que está dando tudo certo? Por que ele não cai em armadilha? Por que ele não para de servir o Senhor? Por que ele não para no meio do caminho quando eu lanço a seta? Por que ela não desiste quando eu coloco a enfermidade? Por que ela não para quando surge a barreira? Assim é o inimigo pensando, e quando ele descobre, ele vai aonde ele sabe que pode tocar e pode parar. O rei da Síria está pensando: se eu paro Eliseu, eles caem na armadilha, porque eles não vão saber mais. Não vai ter mais alguém para o Senhor usar. Se nós parar Eliseu, o Senhor não vai mais revelar a ele o que nós estamos querendo fazer. Então aquele rei se levanta em fúria e diz para os soldados: junta todos com maior força e vai atrás dele. Alguém vai dizer: ele está em Dotã.
que é uma cidade. E o profeta Eliseu está lá, e tinha um obreiro chamado Geazi, um rapaz, um moço ainda aprendendo, como se fosse no dia de hoje, um obreiro ali do lado dele. E ele está dormindo naquela cidade. E a Bíblia diz que à noite, amados, aquele exército sírio corre para aquela cidade. E eles vão, amados, como eu disse para você no começo, quando eles iam para vencer. A Bíblia diz que aquele exército inteiro é tão numeroso que eles conseguem fechar uma cidade inteira. Você já imaginou isso? O exército era tão grande que eles conseguiram fechar uma cidade inteira em volta. Ou seja, não tinha saída, ia pegar, ia prender. E eles estão em volta daquela cidade. Eles se preparam em cavalos, que a Bíblia diz, carros de guerra, com cavalos, guerreiros. Todos se preparam em volta daquela cidade, esperando pegar o profeta Eliseu. Mas a gente precisa entender uma coisa no meio da nossa caminhada. Deus tem propósito para as nossas vidas. No meio da tua caminhada não é em vão. Deus tem propósito para a tua vida. No meio da nossa caminhada a gente nunca está só, mas Deus está revertindo, aleluias. Deus está no controle de todas as coisas. No meio da nossa caminhada vai se levantar a batalha, se levanta. Foi anunciado agora que o problema é Eliseu. Foi anunciado agora que Eliseu é a causa de não estar dando nada certo para o inimigo. Quantas vezes, eu vou dizer algo espiritual, e você precisa estar em espírito para entender. Quantas vezes foi anunciado no inferno que você está de joelhos e o diabo não pode estar tocando a tua casa? No mundo espiritual, amados, o reino, infelizmente o reino mal do inferno, ele age como é o reino do céu. Tem a hierarquia, é mandados, tem ordens. Eles têm a missão de vir destruir. Eles têm a missão de vir batalhar contra a igreja. Tem demandas que têm missão de destruir casamentos. Um batalhar contra a igreja, outros derrubar um líder, outro derrubar pastor, outros fazer tal e tal coisa. Tudo é preparado. Assim diz a Bíblia. Não estou dizendo pastor, não estou falando heresia, estou falando algo dentro da palavra de Deus. E a Bíblia diz, amados, que então se incomoda aquele rei. Se incomoda porque o problema está em Eliseu. Às vezes na nossa vida a gente quer questionar o Senhor porque se levantou tamanha fúria. Às vezes você quer questionar o Senhor porque que você está passando. Amados, são circunstâncias de que você está agradando o Deus Todo-Poderoso, aleluias. Eu tenho sempre costume dizer algo: se está tudo bem demais, se preocupa. Eu sempre costumo dizer isso em meio a servos, como a gente sempre diz em meio a pastores, obreiros. Se está tudo bem demais, se preocupa, desespera na verdade. Porque servo que o diabo não está se levantando contra, tem algo errado. Tem algo errado. Porque quando eu estou agradando o Senhor, amados, Ele age em fúria. E a Bíblia diz que a nossa luta é 24 horas. E não é contra carne e nem sangue, é contra os principados, as potestades do mal, do mundo tenebroso. Então precisa entender, vai ter levante? Vai ter. Mas eu preciso entender, está tendo porque eu estou agradando o Senhor. Está tendo porque eu estou na campanha. Está tendo porque eu estou buscando um Deus vivo. Está tendo, sabe por quê? Porque você largou de ficar em casa e está buscando um Deus que pode salvar a tua casa. Está tendo levante porque você resolveu acreditar em um Deus que pode mudar a tua história, que pode mudar a tua casa, que pode mudar a circunstância, aleluia, que você está passando. Está se levantando, dá glória a Deus. Já dá glória a Deus antes, porque Deus vai te tirar dessa situação.